Eu quero trazer uma palavra para vocês e eu quero que você abra a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Para a gente dar um quebra-gelo aí, eu quero que você olhe para a pessoa do lado aí. Você fala, lá veio o pastor pedindo para olhar para o lado. Tá bom, então olha para frente. Olha para o lado da pessoa aí, do seu lado aí. Procura alguém aí que você... Se está tímido aí, eu não vou olhar não. Sei lá, faz com o espelho uma selfie para olhar para o irmão, para a irmã. Olha a pessoa do lado e diga para ela assim: eu desejo que essa noite seja uma noite incrível para você. Você já está trabalhando no coração dela para receber uma palavra profética, amém? Quem crê nisso? Aleluia. Então vamos lá. A palavra fala sobre algo muito importante aqui, uma história que todo mundo conhece, sobre um homem aleijado que estava na porta do templo. A gente vê a história, o desenrolar da história, uma coisa muito bonita, muito glamurosa, muito maravilhosa, né? E a gente é transportado nessa história que mexe com o nosso interior, né? A situação desse homem. Mas veja que Jesus não está lá. Não é Jesus que opera o milagre sobre a vida desse homem. É o cenário fora da realidade de que Jesus estava vivendo lá naquela época. Agora é os discípulos que estão agora fazendo aquilo que Jesus determinou, ir de pregar o evangelho a toda criatura, né? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Assim, curando todos os enfermos, oprimidos do diabo, tal, libertando, curando. Então Jesus deu uma ordenança sobre a vida deles. E aí então começa agora um movimento maravilhoso em relação a isso. E é interessante que essa passagem, ela mostra ali uma característica, uma identidade de um cristão, às vezes até um cristão, que está dentro da igreja, mas ainda está parado numa situação. E eu não sei como está a sua vida espiritual, a ministerial. Tenho certeza que aqui dentro da nossa igreja hoje, tem pessoas que têm um chamado, pessoas que têm uma vocação, pessoas que têm uma identidade para fazer algo para o reino de Deus. Mas, mesmo a gente dentro da igreja, mesmo a gente trabalhando dentro da casa do Senhor, ou mesmo a gente não trabalhando ainda, mas chegando da igreja, aceitou Jesus como Salvador, nós estamos ainda parados, esperando um movimento acontecer sobre a nossa vida, e a gente acaba acostumando com uma cultura de pedir algumas coisas que a nossa natureza quer. Do nosso jeito a cura, o atendimento ministerial do nosso jeito, a gente quer um modelo de igreja que a gente quer, e às vezes a gente fica parado numa situação e a gente não avança. Estamos vivenciando um tempo que o mundo ele está numa rotatividade tão grande, uma inovação demoníaca, que está fazendo com que a sua casa aceite condições que estão pregando aí fora. E às vezes a gente fica parado nessa situação e não tomamos decisões. Temos medo de argumentar, temos medo de falar, temos medo de tomar decisões, estamos calados, estamos sendo afogados por situações, porque estamos com medo, porque mostrar a identidade de hoje, diante de situações, diante de problema, é uma perseguição. E os tempos são ruins mesmo, e a Bíblia fala que isso vai acontecer, a igreja será perseguida. Ah, mas olha, eu estou num ambiente profissional que eu sou perseguido. Mas você tem voz de autoridade, você tem a palavra de Deus sobre a tua vida. Só é perseguido aquele que projeta pequena sombra. Agora, aquele que projeta uma grande sombra, meu irmão, é uma grande árvore. Ele não tem medo, porque nada vai abalar ele, porque ele tem raiz profunda. Olha para o teu irmão e fala assim: quando você tem uma raiz profunda, não tem como ser pequeno. Você é uma grande árvore de Deus. E uma grande árvore de Deus dá grandes frutos. E então a gente vai para essa história aqui desse homem que está lá na porta do templo. E eu quero que você entenda, eu quero transportar você para uma nova jornada na sua vida. Amém? O tempo da sua dor vai acabar hoje em nome de Jesus. O tempo da sua solidão vai acabar hoje em nome de Jesus. O tempo de orfandade espiritual vai acabar em nome de Jesus. Você não é escravo da doença, você não é escravo do pecado. Você é filho de Deus, você é liberto, curado, restaurado. Jesus morreu da cruz, ressuscitou ao terceiro dia e você se levantou com Ele em nome de Jesus. Amém? Então vamos à palavra, capítulo 3 de Atos. Que chega uma idade, a gente tira o óculos para ler e para enxergar vocês. Põe o óculos.
Superman, Clark Kent. Só poucas pessoas deram risada, não foi legal essa. Vamos lá. Atos 3. Certa ocasião, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, isto é, às 3 horas da tarde. Primeiro ponto aqui eu quero pontuar para aqueles que já estão atuando ministerialmente no seu chamado. Comprometimento. João e Pedro tinham um compromisso ministerial com o chamado deles. Eram árvores frondosas, árvores boas e estavam gerando fruto. Quem gera fruto, meu irmão, não quer parar de dar fruto. Ele continua num padrão e ele continua naquela potência, naquela velocidade de continuar cumprindo o propósito de Deus sobre a terra. Então eles estavam de costume indo num certo horário cumprir o propósito de Deus na vida deles. Eles estavam indo no templo em oração, e eles estavam indo buscar oração, conselhos diante de Deus, amém? E aí verso 2, vamos continuar. E aconteceu que um homem aleijado de nascença estava sendo carregado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso, ou Porta Formosa, em outras traduções. Todos os dias colocavam ele ali para pedir esmola aos que entravam no templo. Quando viu que Pedro e João iam entrar no templo, pediu que lhe dessem donativos, esmola. Fixando nele o olhar, Pedro, em companhia de João, disse: olha para nós. E o homem olhou para eles com atenção, na expectativa de receber dele alguma ajuda. Então afirmou-lhe Pedro: não possuo prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, erga-te e ande. Tremendo esta parte. Vamos continuar depois. Vamos destrinchar essa primeira parte para você entender o que Deus está dizendo e transmitindo essa noite sobre esta igreja, para você que está assistindo nas redes sociais. Eu não sei como está a sua vida ministerial, ou como você tem carregado o seu chamado, ou conduzindo a tua vida pessoal. Não sei como você tem andado, não sei como você tem andado com pessoas, quem são as pessoas que têm andado ao seu lado. Hoje é um perigo, meu irmão, e eu vou te falar que é um perigo mesmo. Existem crentes terroristas, crentes que em vez de impulsionar você para uma vida de sucesso, as pessoas te levam para um precipício, não é? O cristão está perigoso, irmão, está fazendo um curso para isso, e leva a palavra de Deus ainda para distorcer, para te colocar lá embaixo. Falando: não, Deus ele está permitindo isso aí, porque ele vai destruir essa pessoa que está falando de você. Meu Deus do céu, sangue e fogo. Então, nós olhamos agora que a primeira parte, existiam pessoas que pegavam este aleijado e transportavam ele para uma porta do templo para ele pedir esmola. Tem gente que tem carregado você para os portões de lugares que não é para você estar lá parado, mendigando a atenção daquele que já deu a identidade de filho para você. Tem gente que tem carregado você e colocado numa situação que você se acostumou com aquela rotina, com aquela cultura. Tem pessoas que, em vez de impulsionar você para dentro do templo ou trazer uma palavra de fé, estão colocando você parado numa situação, numa história. Ou lançam uma palavra para você não avançar mais, dizendo: você não vai casar, esse emprego não é para você, você comprou a casa naquele lugar, vixe, aquele lugar é perigoso. Você comprou esse carro, essa marca aí só quebra. Já ouviram isso? Ah, você está indo naquele hospital. Ah, mas 3 pessoas morreram naquele hospital. Está indo naquela igreja, vixe, já, um monte de igreja já falou mal daquela igreja da parede preta. O problema é dele. São pessoas que transportam você para uma realidade que não é sua. São pessoas que transmitem e projetam pequenas sombras. E pequena sombra, meu irmão, não é uma identidade de frutos bons. Então, a primeira parte da história, essas pessoas carregavam esse aleijado e colocavam ele na porta do templo. Espera aí, vamos entender algo. Jesus já estava lá nos céus. O nome de Jesus já estava sendo proclamado. Salvação e cura já estava sendo anunciada na Samaria, na Judéia, em Israel, em Jerusalém. Poxa vida, será que ainda não entenderam que Jesus opera milagres e ele estava na porta do templo?
Nós entramos dentro da igreja, nós estamos frequentando uma igreja ou pertencendo a uma igreja, a gente ainda não entendeu que não é o espaço físico que faz a cura, mas é a nossa fé, é a palavra liberada, é a semente lançada, é quando a gente acredita nela, pegamos a semente, regamos ela e acreditamos que ela vai nascer, brotar frutos poderosos sobre a nossa vida. O que Deus quer dizer para mim e para você essa noite, meu irmão, não é a frequência no culto, não é você estar sentado na cadeira que o milagre vai acontecer sobre a sua vida. Uma nova porta será aberta quando você entender que você vai sair da dor para o milagre e receber a palavra da fé. E é legal que a história mostra que eles só colocam esse homem lá, mas não ajuda. A Bíblia mostra aqui que só colocam ele todo dia lá. Olha o trabalho que essas pessoas têm. Todo dia levar esse cara e transportar ele lá. Tem gente que gasta tempo e energia com o propósito errado. Olha para o teu irmão e fala assim: o propósito errado vira rotina. Sai da rotina hoje. Olha para o teu irmão e fala assim: sai da rotina hoje. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a sua vida: você vai sair da sua rotina hoje. E aí está lá o cara. A Bíblia fala que é desde nascença. Qual é o pecado dele? Não importa para Deus. A Bíblia fala que lá nos evangelhos, os discípulos questionaram: mas esse aí é por causa da nascença, por causa dos pais, o pecado? Jesus falou: não importa. Eu não venho aqui para questionar qual é o tipo de pecado dele, eu venho aqui para curar, trazer a normalidade sobre a humanidade. Então, aqui na porta começa uma jornada de palavras lançada, um processo de palavras lançada, a atuação dos céus, um envolvimento de Deus através dos discípulos. 2 homens cheios do poder estavam indo orar. Quando nós entramos no propósito, meu irmão, Deus vai patrocinar você para abençoar outras pessoas. Aos que já estão atuantes no processo do trabalho ministerial e o seu chamado, Deus vai colocar você em lugares que às vezes é para você se alimentar, mas no momento antes de uma alimentação você vai alimentar pessoas. Pedro e João alimentou primeiro uma palavra de esperança sobre a vida deste homem. Poxa, mas por quê? Ele estava atrapalhando a entrada da porta? Vou falar um estereótipo aqui muito da hora. No padrão da entrada do templo, Deus quer modificar o padrão da entrada. Você não entendeu? Deus vai mudar o padrão da entrada do templo. Não é para pessoas ficar mendigando, é para pessoas entrar louvando. O padrão da entrada na casa de Deus não é para ficar filhos chorando, preso a uma cultura antiga, religiosidade, doença, enfermidade, decepção, frustração. Não, irmão, lá fora você vai ser tratado para entrar curado dentro. A gente entende que a gente tem que ser curado dentro. Não, você entendeu. Tudo bem, você já está aqui dentro, você vai ser curado em nome de Jesus, mas vamos entrar com a palavra da fé, vamos entender em fé. Deus quer que você entre primeiro sendo curado lá fora para entrar louvando. Quem entra dentro da igreja e começa a depender de cura, nunca vai louvar. Sempre vai criar uma dependência de esmola. Está entendendo que Deus está falando? Ai, pastor, eu preciso de cura emocional. Eu estou fragilizado, estou fragilizada. Por causa da minha situação do passado. Você perdeu um ente querido há anos atrás, você sente falta dele. Meu irmão, tem gente viva do teu lado precisando de você. Desperta, sai da porta formosa, entra louvando. Mostra para essas pessoas que você está curada, liberta, restaurada. O luto já passou porque o seu Cristo vive. Sai do luto, pelo amor de Deus. Viva o novo de Deus sobre a sua vida. Você só consegue enxergar a novidade de Deus quando as travas malignas e espirituais caírem nos seus olhos. Se permita a mensagem chegar sobre o teu coração, no profundo do teu íntimo, e ela trabalhar com uma eloquência tão poderosa e espiritual, de trazer cura interior dentro de você. Pedro olhou para ele e falou algo para ele, dizendo para ele: olha, eu não tenho nem ouro nem prata. Eles eram pobres? Não. Quem sabe eles têm um dinheiro deles lá. Mas nem sempre Deus vai dar o que você quer, mas sempre vai dar o que você precisa.
Este homem queria moeda porque a cultura dele era todo dia pedir esmola. Aí eu pergunto, para que se ele nem anda? Não é uma lógica, irmão, vem comigo, me ajuda. Vamos raciocinar junto isso. Vamos ser inteligentes. Para que ele queria dinheiro? Se tinha pessoas que levavam ele, né? Fosse para comer, beleza. Ou ele era sócio desses caras, ou esses caras olhavam ele como um amuleto, dizendo, vai lá ganhar dinheiro para nós. Na Bíblia não fala. Se tinha alguma coisa errada, o Senhor já consertou logo. Vou desfazer essa sociedade desses caras que ficam levando ele para mendigar, pedir dinheiro, e eu vou fazer esse cara se desmembrar dele. Esse camarada vai entrar no meu templo louvando, saltando, e tudo vai mudar. Esses caras vão empobrecer agora. Vai depender de trabalhar, porque agora o meu filho vai louvar meu nome. Não precisava de dinheiro. Então Pedro e João estavam lá. Aí a primeira resposta que hoje, no dia de hoje, a gente dá para a pessoa quando pede ajuda, fala assim, rapaz, eu não posso te ajudar não. Cara, você tem a palavra. A primeira resposta de uma pessoa que vai falar assim, a pessoa vai pedir dinheiro, né? Que o mal hoje do brasileiro é falta de dinheiro. Aí fala assim, nossa, estou precisando de grana. Ah, um detalhe, se você está devendo alguém na igreja ou alguém da parentela, meu irmão, começa a correr atrás para pagar e quitar a sua dívida, viu? Porque crente não pode ter dívida não. Porque Jesus pagou o preço de dívida, não pagou essas não, viu? Ele pagou o pecado, mas não pagou essas dívidas não. Não vem falar, Deus lhe paga, chega a encher de dívida ao Senhor lá, que quita as suas dívidas, amém? Ah, pastor, não tem... vai trabalhar, vai ter com a formiga preguiçoso. Deus está ajustando sua cabeça hoje, amém? Vocês me amam? Daqui a pouco o irmão fala, não vou voltar mais para aquela igreja lá não, o pastor é pesado pra caramba, falando uns negócios. O problema é seu. Vamos lá, então. Pedro e João estão lá. Eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Você tem coisas dentro de você que você pode dar para pessoas. Você pode dar para você mesmo. Diga, eu tenho a palavra de Deus. Eu não preciso material. Eu preciso primeiro me conectar com o espiritual. Aleluia. Por que Pedro e João falou algo para este homem? Porque eles assistiram Jesus fazer um milagre. Eles vivenciaram e andaram do lado de um homem cheio do poder. Jesus operou milagres aqui, não foi só para fazer, por causa da sua compaixão, ele veio para obedecer o que o Pai pediu. Cumpriu o propósito. O propósito de Jesus era trazer a normalidade à humanidade. Então agora João, Pedro andam do lado de Jesus. Assistem os feitos de Jesus. Quem anda com pessoas corretas quer ser a cópia dessa pessoa, irmão. Quem anda do lado de um pastor quer ser como um pastor. Quem anda do lado de uma pastora quer ser como uma pastora. Se você anda do lado de uma pessoa preguiçosa com controle remoto todo dia na mão, você vai ficar igual a ela. Se você andar do lado de um fofoqueiro, você vai virar um fofoqueiro. Se você andar do lado de um preguiçoso, você vai virar preguiçoso. Mas se você andar do lado de pessoas que sonham, você vai sonhar também. Por que este homem estava todos os dias na Porta Formosa? Porque tinha pessoas que conduziam ele lá. Mudou a chave. Acho que na hora que, nesse momento, acho não, tenho certeza, João e Pedro falou algo e extraiu de dentro deles uma palavra. Não precisou de um ritual, não precisou de um discipulado, não precisou fazer uma freguesia, só amanhã você volta aqui nesse horário, faz o bem-vindo à família, firmados, né? E aí a gente vai avaliar para ver se você está apto para entrar no templo. Foi isso que falou a Bíblia? Não, porque a igreja não é do homem, a igreja não é minha, a igreja é do Senhor. E o templo era do Senhor. Então o Senhor olhou para a condição deste homem, a dor dele. A Bíblia não fala o quanto ele estava sofrendo ali, mas fala o tempo que ele estava nessa condição. Deus olha o tempo que você está passando por isso, e hoje Ele quer fazer dessa dor que você está vivendo. Já colocou aí? Da dor ao louvor, para o louvor. É o tempo de você sair da sua dor hoje. E olha só que interessante que a Bíblia está dizendo. Eu quero que você incline o teu ouvido para ouvir aí, ó. Faz assim agora. Escuta bem. É só uma palavra para você sair desse momento. Só isso que você precisa. Ah, é mesmo, pastor? É. Você precisa só de uma palavra. Pedro e João falaram assim:
Eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Você tem qualificações aí, suficiente para lançar uma palavra sobre a vida de uma pessoa, para a sua vida hoje, e dizer para os problemas que estão dentro de você, corroendo você, a tristeza, a decepção, mágoa, a frustração, dizer para ela, falar assim, olha, tchau, porque eu recebi uma palavra profética, que é para me erguer, me levantar, me colocar em pé, porque a palavra me liberou força. A palavra me liberou ousadia, a palavra me liberou fé. Eu quero dar tchau para você, problema, porque eu não vou mais morar nesse lugar todos os dias. Está na hora de você anunciar para a sua situação e dar tchau para ela e dizer assim, ó, você já ficou lá para trás. Eu quero viver coisas novas na minha vida hoje. A Bíblia diz no verso 7, e segurando pela mão direita, ajudou-o a levantar. Naquele mesmo instante, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Quem recebe a palavra sustenta. Diga, a palavra liberada me sustenta, me dá firmeza, me dá segurança. Sabe por que você não tem segurança nas coisas? Porque você não põe crédito na palavra de Deus. Você não potencializa o poder da palavra sobre você, do que Deus lança sobre a sua vida. Você frequenta até o culto, você assiste o culto, você recebe a palavra, mas quando você chega na sua casa, parece que o cenário não muda. Deus não vai mudar o cenário da sua casa. Quem muda o cenário da sua casa é a palavra que está dentro de você. Você vai mudar o cenário tem que mudar primeiro dentro de você. Não é um ambiente, irmão, o ambiente ele é de acordo com o que a gente faz. Se a sua casa está numa guerra, tenta imaginar. Como você tem lidado a administrar a sua casa no meio da guerra? Como você tem administrado o seu relacionamento conjugal? Com guerra, com palavras, com ataque? Então, não é o problema, não é o ambiente. O ambiente é pesado. O ambiente é pesado porque a gente criou. A gente culpa bastante o diabo. Tudo bem, tem que culpar mesmo, que ele merece. Mas nem tudo é ele. Às vezes é você. O problema não era o diabo na vida desse homem. O diabo não estava lá, não fala da figura diabo, satanás, chifrudo, capeta, sei lá, como você quer chamar ele. Pastor, credo, ficar falando diabo na igreja. Você é crente, irmão, você é superior a ele, em nome de Jesus, amém? Não fala da figura dele, fala da condição física deste homem. E a condição física traz um cenário sobre a vida deste homem. A Bíblia fala que todos os dias estava lá, então tem um cenário de rotina. E fala da condição espiritual deste homem. Ele estava tão desconectado de receber uma palavra profética que ele pedia esmola. Eu e você às vezes fica tão no automático que a gente pede mais favores do que acreditar no poder da palavra. Então Pedro libera uma palavra sobre a vida deste homem, pega na mão deste homem, levanta ele e firmeza vem sobre ele, as pernas ficam firmes, os tornozelos, ele se coloca de pé. Quando você recebe uma palavra, quando você recebe um poder da palavra de Deus sobre a sua vida, você precisa se colocar de pé no meio dessa condição. Você precisa mostrar para o cenário de tristeza da sua dor que você está se posicionando. Deus está chamando uma igreja para se posicionar no meio da fraqueza, no meio da angústia e mostrar que você está recebendo a palavra de Deus e se posicionando de pé, que você não está aleijado, que você não está estagnado, que você está prestes a dar passos, avanços para viver uma nova história de Deus. O crente, quando recebe a palavra, ele se posiciona. Não é só ficar esperando o varão de Coldão chegar sobre a sua vida, um anjo tipo Sininho, né? Quem lembra da Sininho da Disney aí? Peter Pan, né? Vem um anjo lá assim, ó, na madrugada, não é assim? Aí vem com o Coldão, filhinha, vou tirar a sua enxaqueca. Filhinha, eu vou dar um casamento para você. Aí você acorda do lado, tá o marido. Ai, que bom. Não é Porta da Esperança, irmão. Quem lembra da Porta da Esperança, do Silvio Santos? Levanta a mão, vai. Fica com medo, vergonha não. Vocês são novinhos. Eu ficava na expectativa da Porta da Esperança. Chegar as crianças e falar, eu quero uma bicicleta. Aí abria a porta, a criança ficava frustrada, não tinha bicicleta lá. Era muito louco, mano. Mas com Deus não é isso, meu irmão. Deus não é a Porta da Esperança, Ele é a própria esperança. Amém? Vamos lá, então, no verso 9. Quando o povo, todo o povo viu andando e adorando,
Ah não, vamos lá no 8, perdão, pulei, né? Ó, não pode pular a estação, hein? Nem versículo. Vocês me amam? Deus está falando com alguém aqui, hein? Tornozelos do homem ficaram firmes, no verso 7 e no verso 8. E deu um salto, pôs-se em pé e começou a andar. Olha que tremendo isso. Pedro e João liberam uma palavra, não dá ouro nem prata. Pega na mão dele, vou fazer com o João aqui. Quem conhece o irmão João? Mais conhecido como Lindo John. Você é meu modelo hoje. Então tá lá, Pedro e João. E aí ele tá lá e fala: o que eu tenho eu te dou, levanta e anda, ergue-te, fique de pé. Amém. Isso é a nossa ótica. Vamos lá. Você vai saltar, tá? Entendeu a parada, né, irmão? Tem roteiro aqui, irmão. Que é ensaiado, não. E aí Pedro libera uma palavra. Jesus libera uma palavra para você profética hoje. Não basta só sair do lugar onde você está no meio da sua dor. Não basta só se levantar. Você tem que saltar para glorificar o nome de Deus. Quem salta, meu irmão, da condição que estava, está evidenciando e chamando a existência de coisas novas, festejando novidade, amém? Está na hora de você ter o prazer de festejar coisas novas na sua vida. Aí, pega ele e fala: o que eu tenho eu te dou, levanta, ergue-te e fique de pé. Olha só que curioso. Tinham pessoas assistindo. Tinham pessoas que estavam acostumadas na rotina daquele homem. Por quê? A condição humana, a condição natural do homem, que não tem uma vida com Deus, sempre vai ter uma figura de você ver você como um fracasso. Essa é a identidade da tua parentela que te vê. No começo da minha conversão, meus amigos olhavam e falavam assim para mim no começo: agora você quer ser o padre Marcelo Melo? Marcelo Melo, sei lá. Qual que é o nome do cara lá? Fábio de Melo, Marcelo Rossi. Tipo Dragon Ball, fusão. Mano, vixe, os dois padres juntos ia ficar top, né não? E agora o Marcelo Rossi tá mó grandão, né? Vocês entenderam essa parada aí? Marcelo Rossi, nossa, da hora. Eu vou desenhar eles. Imagina agora. Deixa eu voltar, pai. Tá bom, aí, voltei. Vê a condição deles, né? Tá lá naquela situação. É natural ver o fracasso. E aí, na minha época, quando eu voltei para Jesus, eles olhavam e falavam assim: você era o cara que bebia, você era o cara que fazia as baladas, agora você quer dar uma de santo. Porque a identidade de ver você na porta, sempre na mesma condição, porque você está acostumado a uma vida de rotina. Você não está ainda vivendo o novo, porque não foi oferecido novo para você. Não foi apresentado novo para você. Porque você está com uma cultura religiosa, que a igreja é isso, que o evangelho é enfadonho, que sempre vai ser isso aí. A mesma igreja que você passou por um processo de fracasso, vai entrar na outra, vai ser o mesmo fracasso. Você fica petrificado, estagnado, com medo. Você está lá, né? Eu estou vacinado já. Aqui está nada, você está doente. Isso não é vacina, meu irmão, isso é doença. Mas quando você entende que a palavra entra no teu coração e você vê que não é religiosidade, mas uma vida de entrega. Quando você não entendeu, eu quero dizer algo muito mais forte agora. A palavra liberada de Pedro e João foi algo tão forte, liberado sobre a vida desse homem, que ele não só se ergueu, ele saltou, porque ele entendeu algo diferente. Eu falo que foi o energizado físico e espiritual desse homem. Irmão, quando nós recebemos uma palavra profética, um louvor cantado, quando a gente está na casa do Senhor, não é para a gente simplesmente levantar a mão. Você precisa se permitir viver uma novidade nova sobre a sua vida, algo novo, extraordinário, incomum chegando sobre você. Você não pode ser a mesma pessoa ontem. Eu estou dizendo para você, eu não sou o mesmo pastor de domingo passado. Eu quero ser uma pessoa melhor para Deus.
Este homem recebeu e ele saltou. E as pessoas não acreditavam, porque estavam acostumados a ver este homem naquela situação rotineira. Tem pessoas no meio da sua convivência que elas não vão acreditar na sua transformação, que você saiu da dor e saltou para a novidade de Deus. Meu irmão, minha irmã, eu quero te dizer, igreja Novo Tempo, para viver a novidade tem que pular, tem que saltar, tem que celebrar. Aí Deus está falando com pessoas aqui. Saltou, pôs-se em pé, começou a andar. E logo em seguida, ele entrou com eles no pátio. Entrou com quem? Com os caras que carregam ele? Você não vai andar com as mesmas pessoas quando você está com Cristo. Desculpe te dar uma novidade para você aí. Já era. Aceitou Jesus, meu irmão? Deus vai colocar pessoas na mesma aliança. Vai doer? Vai. Poxa, mas meus amigos, cara, ou você é crente ou não é. Esse negócio, assim, eu estou indo para a igreja, mais um copinho de cerveja de vez em quando não vale nada, né, pastor? Tá valendo. Tá valendo sim, irmão. Valendo sim. Você aceitou um Cristo Santo. E você é templo do Espírito. Então, olha só. Logo em seguida, ele entrou com eles no pátio do templo. Andando, saltando e louvando a Deus. Quem ensinou esse cara a louvar? Quem ensinou esse cara a pular e saltar? Quem direcionou falando para ele? Ele falou assim, sim, ensaiei com o João, né? João, você salta, tá? Pedro não falou isso para ele. A palavra liberou do céu sobre a autoridade da boca de Pedro, chegou sobre o coração deste homem, mexeu, energizou todo o físico dele, cura chegou, os nervos começaram a ficar mais firmes, musculatura acho que encheu as pernas desse homem, tornozelo ficou endireitando assim, eu fiquei imaginando os estalos do tornozelo, voltando ao normal assim, coisa extraordinária. O semblante desse homem mudando, e ele falou, eu vou entrar com esses caras, é com eles que eu vou entrar. E as pessoas pasmam lá vendo ele entrando. Ele entrou, ele andou, ele pulou, ele dançou, ele louvou a Deus. Alguém ensinou ele? Não precisa ser um crente para celebrar. Precisa crer que Cristo é o Senhor. Você não precisa estar 30 anos na igreja para você fazer isso. Se aqui no nosso meio hoje tem pessoas que querem aceitar Jesus ou voltar para Cristo, você vai voltar pulando, saltando e louvando a Deus. A Bíblia fala que este homem, ele entrou louvando dentro do templo e entrou com Pedro e João. Uau! Associação certa agora. Toda novidade, meu irmão, você não vai entrar com qualquer pessoa na presença de Deus, você vai entrar com a presença do Espírito Santo de Deus. A Bíblia fala ainda, verso 9, quando o povo viu andando e adorando a Deus, reconheceu que era ele, aquele mesmo homem que estivera prostrado junto ao portão formoso do templo, e ficaram plenos de temor e perplexidade com o que acontecera. Tudo bem, essa parte vai ser um acréscimo na sua vida, mas não é a parte principal da palavra. Aqui só mostra o efeito que vai causar na vida das pessoas em volta da sua vida. Parentela, pessoas que falaram mal ao seu respeito, pessoas que torceram para o seu fracasso, ambiente profissional que mandou você embora fora do templo, uma injustiça chegou lá dentro da igreja, ministerial, não importa. As pessoas vão ficar perplexas com o que Deus vai fazer na sua vida, mas você precisa receber a palavra hoje e não estar mais parado no portão. O tempo da dor deste homem acabou e começou uma nova jornada na vida dele. Ele entendeu que ele não podia receber a cura e ir embora, ele podia fazer isso. Tem muita gente que recebe a novidade de Deus e vai embora, em vez de entrar no templo, no santuário, louvar e engrandecer. Mostra aqui, sabe o que é isso aqui? Mostra, eu quero te ensinar essa noite, gratidão. Ele entrou no templo, não foi para mostrar para as pessoas, ele foi lá para agradecer a Deus.
A gratidão, meu irmão, projeta sombras gigantescas. E a sombra projetada chama a atenção. Chama a atenção. Abra comigo em Salmos 92, verso 12. Eu vou ler com vocês aqui. Esse cara florescia lá na porta? Não. Esse cara era como uma palmeira? Não, ele era um vaso. O que você quer ser? Um vaso que fica no mesmo lugar sempre? Ou uma palmeira que é frondosa, maravilhosa, que floresce? O que você quer ser hoje? Eu quero ser uma palmeira. Eu quero ser um cedro do Líbano. Eu quero ser uma grande árvore que projeta uma grande sombra. Amém? Abraham Lincoln fala isso, uma frase, eu até li essa frase essa semana. Homens são como árvores. A árvore é real, ela projeta, mas a sua sombra não. O homem é o que ele projeta. Olha que tremendo. E eu quero ser aquilo que eu sou em Deus para projetar na terra. A Bíblia diz: os justos florescerão como a palmeira, crescerão altaneiros como... Saiu. Altaneiros. Como o cedro do Líbano. Próximo. Plantados na casa. É na porta, do lado de fora? Está na hora de você voltar para Jesus. Está na hora de você sair do meio da sua dor. Você está dentro da igreja, mas não está na presença ainda. Está entendendo? A dor é a porta. Está entendendo o recado aí? A frustração é a porta. Não é dentro da igreja. Você está na igreja, mas não está ainda na presença. A dor é a porta. A dor é a sua rotina. O fracasso é a porta. A frustração é a porta. Mas, quando você vira a chave e você salta, você está mostrando que você saiu do vaso. Diz para o seu irmão assim: o que você quer ser? Vaso? Uma planta no vaso? Ou um vaso cheio de óleo? Orikalu saramaya. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Esse cara entrou florescendo, porque da dor para uma novidade, para o louvor, irmão. Quem louva a Deus é porque abandonou a dor. Quem louva floresce. Quem louva engrandece. Quem louva é curado. Onde você está? Cadê aqueles que estão florescendo? Levante a mão, aqueles que estão florescendo. Aleluia, fique de pé.